Graça e paz a todos, é de muita alegria estar aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouco mais de conhecimento escriturístico. E hoje a gente vai falar, de modo bem resumido, sobre o Sermão da Montanha, a qual se encontra em Mateus capítulo 5, porém a gente só vai falar sobre as bem-aventuranças, a qual a gente vai ver primeiro como que funciona esse termo, e a gente vai saber também que de fato devemos ser isso em essência, e não apenas em externar algumas atitudes relacionadas com essas aventuranças. Então, primeiramente devemos saber que a palavra grega traduzida por bem-aventurado significa bem-estar, uma prosperidade espiritual, porque de fato isso tem que ser de dentro para fora. Não é apenas você querer externar alguma bem-aventurança, sendo que você não é em essência. Automaticamente você entra na questão de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você está sendo aquele que Jesus diz em Mateus 23, aquele sepulcro caiado, a qual é bonito por fora, aquele velório bonito, aquela tumba a qual você é enterrado, aquele caixão que você é enterrado, e você é bonito por fora, é esplendoroso por fora, mas dentro de você é podridão, sujo, imundo, escuro. Então não devemos ser esse tipo de pessoa. A gente tem que ser de dentro a coisa mais linda para poder externar essa boniteza, aquilo que de fato somos. Isso que de fato é ser cristão, é sermos mudados por dentro para podermos externar aquilo que de fato somos. Então, isso vai nos causar um bem-estar, porque isso é uma prosperidade espiritual do nosso próprio ser. Então, cada bem-aventurança consiste de duas partes. A primeira é uma condição e um resultado. Então, aqueles que experimentam a primeira parte de uma bem-aventurança, os pobres de espírito, os que choram, os mansos que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, puros, os pacificadores e os perseguidos, eles terão um resultado, a qual é ser bem-aventurado. Então, essa condição que devemos ter para termos esse resultado que é ser bem-aventurado. Então, basicamente, essa é a primeira parte da introdução. Então, as bem-aventuranças revelam o vazio de valores do mundo onde vivemos, porque de fato acontece isso. A gente vive num mundo relativamente impregnado nas nossas vidas, porque não existe uma verdade absoluta, diz o mundo, mas algo relativo. Só que para você ter uma relativização, você precisa ter um absoluto para você pegar essa ideia concreta para você poder relativizar. Então, até mesmo essa ideia relativista não existe. É tosco, é sem lógica, é sem nexo. Então o mundo ele passa por um vazio de valores, a qual a ideia moral ela já não é tão moral para todos, é moral apenas para um grupo de pessoas, não importa qual religião você seja, principalmente para quem é cristão. A ideia de moralidade ela tornou-se tão relativa nesse ponto que hoje determinados pecados que tornam a pessoas imorais já são morais. Esse tipo de pecado, como adultério, prostituição, imoralidade, fornicação, lascívia, coisas que a Bíblia condena, isso se torna agora a parte moral da sociedade, a qual para eles não é um ato imoral, mas é algo totalmente moral, totalmente tranquilo. Hoje o divórcio ele se tornou algo tão normal na sociedade que hoje os casamentos eles acabam muito cedo. As pessoas não lutam por um casamento bom, elas tendem a se separar. Eu não falo de pessoas que vivem uma vida boa no casamento e se separam. Tô falando dessas pessoas que uma tá amando por dois, a outra não tá fazendo nada para poder conseguir andar junto, mas uma só tá amando por dois e uma só tá querendo destruir. Então é esse descompasso. Então a sociedade anda por essa ideia de vazio de valores, onde que isso acaba afetando essa geração, não só a minha geração, que é a geração aí do
finalzinho do século XX para o início do século XXI, mas também essa geração que está nascendo aí, que vai até alcançar o século XXII, se assim Cristo não voltar. Então, esse tipo de coisa está afetando a sociedade de tal forma que chega a ser bizarro. Mas a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé, e isso envolve também quesitos morais, então é importante a gente saber o que de fato a Bíblia diz e o que de fato a Bíblia não diz. O que de fato eu posso, o que de fato eu não posso. E dependendo daquilo que eu posso, a gente tem que se abster para não causar escândalo para aqueles que são considerados fracos na fé. Então as bem-aventuranças, elas revelam um vazio de valores no mundo onde vivemos, a qual devemos de fato estar intrinsecamente ligados com esses valores a qual a Bíblia diz, a qual o Sermão do Monte nos fala. A gente deve ser isso em essência. Então, a gente tem aí o Sermão da Montanha, a qual os primeiros versos diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então a gente tem a ideia aqui de Jesus vendo a multidão, subiu no monte e sentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então a gente tem a primeira ideia aqui do assentando-se. Essa ideia de sentar, lembrando que Jesus era rabino. Rabino tinha 3 formas de ensinar. A primeira era andando e também parado, a qual era um assunto importante. Mas o sentando-se era um assunto de suma importância. Então era algo que procederia para uma vida dos seus discípulos que era totalmente importante porque estava no quesito espiritual, bem no espiritual, o que eles deveriam ser em essência. E tem uma outra parte interessante que é abrindo a sua boca. O abrindo a sua boca é que o que procederia de Jesus procederia do seu próprio coração para a vida daqueles homens, a qual eles ouviriam de fato uma mensagem divina para a própria vida deles. E isso deve ser lembrado que o projeto no Sermão do Monte ele não é humano, ele é divino. Ele não é algo meramente, Jesus foi lá, ensinou qualquer coisa lá, segue isso aí, não. Não é um projeto meramente humano, a qual tem valores morais. Pelo contrário, é um projeto totalmente divino, a qual procediu do próprio Cristo. Se não existir essa palavra, agora vai existir, procediu. Ela procedeu do próprio Cristo para que a vida dos discípulos viesse ser algo em essência e não apenas externar uma falsa realidade. Por isso que o Sermão da Montanha, ele não é apenas confortador, mas ele é muito do confrontador, porque aqui mostra a realidade do ser humano. É aqui que a gente tem que ver que devemos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas ideias, para poder fazer a vontade divina. Porque para seguir o Sermão do Monte, devemos nos esvaziar de todo orgulho, de todo achismo, toda a tradição, toda a crença que carregamos e ver o que de fato a Bíblia nos diz, acarretar aquilo para nós, agregar aquilo para nós, para a gente ser em essência. E isso não é fácil, isso é difícil. Então Jesus estava trazendo aquilo da alma dele para os seus discípulos e ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espíritos não é apenas essa ideia de que eu sou pobre, então eu sou bem-aventurado, eu estou ali no reino dos céus. Não, ali o pobre de espírito também não tem essa ideia de pobre de espírito ser aquela pessoa que é ruim, uma pessoa que não ama o seu próximo. Não, o pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece a sua miserabilidade e sabe que por si só não consegue a sua salvação. Reconhece que de fato é um pecador miserável que precisa de um salvador. O pobre de espírito é humilde para reconhecer isso, mas ela só pode reconhecer que precisa de um salvador se ela estiver realmente convertida,
regenerada pelo Espírito Santo para poder realmente reconhecer que precisa de uma ajuda divina e não meramente uma pessoa que, eu preciso de salvação, mas vive como se... É o famoso crente ateu. Acredita em Deus, mas vive como se não existisse um Deus. Não é isso. O texto está dizendo que, de fato, devemos ser, em essência, uma pessoa que reconhece que precisa de Deus, de Cristo, tá? E como vai ser um estudo rápido, eu não vou pegar muita base bíblica, mas eu vou passar bem por cima aqui para vocês terem uma ideia. Depois dá para a gente trabalhar ponto a ponto com mais profundidade. Então a gente tem outro verso que diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse bem-aventurados que choram, infelizmente, ele é interpretado de uma forma bem equivocada. Não é porque você chora, eu choro, todo mundo chora, que todo mundo é bem-aventurado. Pelo contrário, isso é o normal, isso aí é o ser humano por si só. Mas o bem-aventurado é aqueles que realmente sente o pesar dos seus próprios pecados, sente o pesar da sua própria miséria. Então choram amargamente sentindo o peso do seu próprio pecado. Essa é a ideia do chorar. Então, desse jeito todo mundo chora? Não, porque nem todo mundo sente o peso do seu pecado, nem todo mundo sente essa amargura de ser um pecador miserável para ele poder ser consolado. Nem todo mundo sente que de fato precisa ter uma mudança radical na sua vida. A ideia do arrepender-se é ter uma vida totalmente mudada de uma forma radical, a qual você ia por um caminho e agora você vai para o outro. Então, os bem-aventurados que choram são aquelas pessoas que sentem a sua miséria, choram pelos seus pecados e assim tem uma atitude de mudança. Essa é a ideia daqueles que choram. Então, a gente vai partir agora por outro verso. A gente vê o pobre de espírito, bem-aventurados que choram, e os bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então a ideia do manso aqui é uma pessoa que ela tem um domínio próprio. O domínio próprio, a qual ela é temperada, ela passa por um processo de temperança, a qual é o fruto do Espírito relatado em Gálatas capítulo 5, verso 22. Interessante que eu gravei um vídeo falando sobre o batismo do fogo, que ali eu falo que existe 3 tipos de fruto. Tem o fruto do arrependimento, aquele fruto que é relatado em Mateus 3. Tem o fruto como obra, e que é relatado em João 15. E tem o fruto relacionado com o do Espírito, que é relatado em Gálatas 5, 22. Então aqui, basicamente, a gente passa por um processo de fruto do arrependimento, de obra, até chegar no fruto que é o do Espírito, a qual o fruto é o amor, a qual se manifesta através da paz, da longanimidade, da fé, e um deles também é o domínio próprio. Então, bem-aventurados os que têm domínio próprio sobre a sua vida, mas eles têm que ser guiados por Deus, porque se não houver essa ideia do Espírito Santo guiar você na sua vida, não vai dar certo. Porque para você ter um domínio próprio, você precisa ser guiado por Deus. Porque você por si só não vai querer buscar a Deus. Você por si só, na sua natureza, na sua naturalidade, você vai se opor a Deus, vai querer ser Deus. Mas quando o Espírito Santo guia a sua vida, ele te traz um domínio próprio para você poder ser de fato bem-aventurado e herdar a terra. Então temos aqui: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça aqui não é meramente uma fome e sede por algo que venha a ser justo perante aos nossos olhos ou que está lá na legislação da lei. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça são todos aqueles que de fato têm fome e sede das coisas espirituais. Todos aqueles que de fato tem vontade de orar, tem vontade de ler a Bíblia, tem vontade de adorar, coloca tudo isso em prática na sua obediência, que vai te levar à santificação, e essa santificação vai te levar à santidade, que é o domínio sobre a sua própria natureza pecaminosa. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são pessoas que de fato têm fome e sede das coisas espirituais, porque uma pessoa que fala que é cristã, mas não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não gosta de adorar, não gosta de ter comunhão
não gosta de nada, então ela não é cristã. Ela é tudo menos cristão. Pode ser uma pessoa que frequenta a igreja, mas não quer dizer que a pessoa é salva. Ir para a igreja não quer dizer que você é um cristão. Quer dizer que você pode ser um crente, apenas aquele que crê, aquele que de fato apenas está ali para ver o movimento. É como se fosse, tem um texto na Bíblia, possivelmente seja Lucas 9, tem outro nos sinóticos também, nos evangelhos sinóticos fala também, Mateus, Marcos, que acompanhava uma grande multidão atrás de Jesus, e tinha aqueles que eram discípulos, que depois alguns viraram apóstolos. E a maioria estava ali rodeando Jesus, seguindo Jesus, mas não estava seguindo de uma maneira que eles viam de fato ser verdadeiros cristãos, mas estavam ali para ver o movimento, aquele que é observador, sabe aquele observador? Aquele que não está pronto a pagar o custo do discipulado, que é se tornar maldito perante a sociedade. Então, você pode ser um observador dentro da igreja, aquele que só está observando, só vendo o movimento, mas não é aquele que realmente paga o custo do discipulado, que é se tornar um maldito perante a sociedade, de fato renunciar à tua vontade, fazer a vontade do Pai. Talvez você seja um observador. Então, o bem-aventurados que têm fome e sede de justiça é aqueles que realmente amam as coisas espirituais e desejam isso. Porque um dos fatores da regeneração é isso, trazer de volta o intelecto que entende as coisas de Deus, as coisas espirituais, a vontade, uma vontade não de pecar, de viver na prática do pecado, mas uma vontade de buscar a Deus, de buscar a santidade, de buscar de fato o reino de Deus e a sua justiça. E também a sua emoção, não uma emoção de prazer momentâneo no pecado, mas um prazer de regozijo, uma alegria intensa na santidade. Essa é a ideia que a bem-aventurança traz para aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, fome e sede de justiça não está relacionado com essa ideia de que devemos ser justos perante a sociedade. É muito mais do que isso. É uma fome e sede das coisas espirituais. Essa é a ideia do bem-aventurado. E a gente tem aqui, bem-aventurado os misericordiosos, na qual fala de uma ideia interessante. Será que realmente liberamos perdão para os nossos irmãos? Será que realmente sentimos a miséria dos nossos irmãos e nos colocamos no lugar do nosso irmão e reconhecemos que ele precisa de ajuda? Ou será que a gente é apenas aquele que aponta o dedo e já era, pronto, acabou? O famoso moralista, aquele que bota uma moral, fala que você está errado, isso e aquilo, fala que tal prática é pecaminosa, mas não te dá um antídoto para poder você vencer essa pecaminosidade. Será que de fato a gente sente a miséria do próximo? Será que de fato a gente perdoa o nosso próximo? Porque na oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E se Deus agisse da mesma forma que nós agimos com o nosso próximo, será que de fato a gente seria bem tratado por Deus? Ou será que de fato Deus ia descer o cajado em nós? Literalmente. Possivelmente desceria o cajado em nós, porque de fato há um problema de amar o nosso próximo, principalmente quando chega nessa parte do misericordioso, porque de fato ninguém quase tem uma misericórdia pelo seu próximo. E isso é um problema, porque não tem como você dizer que é um cristão sendo que você não cumpre tudo que está na Bíblia. Principalmente capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, e nessa parte dos misericordiosos, aqueles que realmente sentem a miséria do próximo. Eu não digo para você meter o dedo na vida dos outros, não é isso. Eu também não gosto de pessoas que metem o dedo na minha vida. Mas é quando você reconhece uma miséria e ajuda aquele próximo, aquele que dá perdão, aquele que transmite o perdão. Quando você precisar, eu estarei aqui pronto a te ajudar. Ou será que a gente só é aquele que mete o dedo na vida dos outros, se tenta moldar as pessoas do seu jeito? Não dá certo. O que faz eu e você sermos pessoas individuais, pessoas únicas, são essa personalidade, essa autonomia que criamos durante toda
essa nossa vivência aqui na Terra. Passamos por processos de desenvolvimento e esse processo nos traz essa autonomia própria, esse individualismo que cada um tem, que eu sou uma coisa, você é outra e pronto, acabou. Ninguém é igual a ninguém. Então o misericordioso não é aquele que mete o dedo na sua cara, tenta te moldar da maneira dele, mas aquele que reconhece a miséria do seu próximo, se coloca no lugar dele, ajuda ele e faz com que também venha ter uma liberação do perdão. Essa é a ideia dos bem-aventurados, que os misericordiosos. E a gente tem então aí a ideia dos pacificadores. Bem-aventurados, os puros de coração, perdão. Bem-aventurados os puros de coração. Aqui na minha Bíblia está limpos de coração. Qual que é a ideia dos limpos de coração? Lembra que eu falei sobre a questão de ser guiado pelo Espírito Santo? Ser guiado pelo Espírito Santo vai levar você também a ter uma motivação correta perante Deus. Ser limpo de coração, ou puro de coração, vai fazer com que de fato você use a motivação correta na obra de Deus. Por exemplo, é muito fácil eu vir gravar aqui vídeos no YouTube, meter o louco aqui em todo mundo, porém tem uma motivação totalmente equivocada. Primeiramente, eu gravo esses vídeos para que o nome de Deus venha a ser glorificado e o reino expandido, que mais pessoas possam de fato ter acesso a esse tipo de conteúdo para poder crescer em graça e em conhecimento. Essa é a ideia. Agora, a partir do momento que eu vou no YouTube com uma motivação de ser reconhecido pelos homens, dizendo eu sou sábio e você não é, isso é uma motivação totalmente equivocada. Agora, quando realmente eu estou aqui para gravar vídeos ensinando a vocês o que de fato as Escrituras diz para poder o nome de Deus ser glorificado, aí sim é uma motivação correta. Da mesma forma, na igreja, será que de fato usamos a motivação correta ou será que estamos apenas lá marcando presença para o pastor? Ah, pastor, vou fazer isso aqui, mas será que de fato estamos fazendo para Deus em primeira instância ou para ter uma moralzinha com o pastor ou para ter um reconhecimento dos membros, dos obreiros? Isso é uma motivação incorreta. Da mesma forma, será que nossa vida de fato está andando com uma motivação correta? Ou será que ela está andando com uma motivação equivocada, com umas ideias totalmente equivocadas? Porque bem-aventurados os limpos de coração. Porque para você usar a motivação correta, você tem que ser limpo de coração. Porque igual Paulo fala em 1 Coríntios 3, que toda obra que for julgada por Deus, ela passará pelo fogo. Mas e aí, será que ela vai ser umas pedras preciosas que ao passar pelo fogo elas podem até derreter, mas não irão se consumir? Ou será que ela vai ser igual uma palha, um feno, uma madeira, que quando passa pelo fogo se consome? Então é uma coisa para se pensar muito bem, porque isso está em jogo a sua e a minha salvação. Porque pode muito bem nós irmos para o céu, mesmo não recebendo galardão. Mas isso é bater na trave e entrar no gol. Sabe aquela curva assim? Bate na trava, entra no gol? Não é isso que devemos fazer. Devemos caminhar, perseverar continuamente para que de fato venhamos entrar no céu e Cristo falar assim: quão bom, fiel foi você, meu servo, entre. Essa é a ideia. Então temos aí a ideia dos bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ora, irmão, a obediência que devemos ter, ela é muito grande perante Deus. A ideia do pacificador, ela mostra a nossa pecaminosidade, o que de fato somos e o que devemos fazer. Então o pacificador, ele não é só aquele que traz um apaziguamento na hora da tribulação entre os irmãos, na hora da ira, mas é aquele que a sua vida inteira não só está na dependência de Deus, mas glorificando a Deus, a qual você traz não só essa ideia de apaziguar a ira divina contra aqueles pecadores, mas
que o nome de Deus venha ser glorificado. Então quando você vê por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou englobar várias coisas. Quando você vê uma treta, uma intriga, primeiramente você tem que apaziguar essas duas pessoas. Toda ira que leva à ação de raiva, de violência, a ira de Deus ela está posta sobre essa pessoa, por mais pecadora que ela seja. Nisso, você tem que trazer Deus à vida daquelas pessoas, porque o que traz a paz? O que tanto nós falamos? Graça e paz. Paz é uma paz não apenas no meio das tribulações, mas é uma paz com Deus, porque isso que traz de fato uma paz no meio das tribulações. Então a gente está falando da essência dessa paz. E essa paz precisa ser transmitida a pessoas. E nisso requer uma obediência pura. Mas para isso aponta o nosso pecado. Você precisa mortificar os seus pecados para que você possa, de fato, transbordar essa paz para as pessoas. Senão, você não vai conseguir ser um pacificador, um apaziguador, aquele que está com a vida dependente a Deus, em glorificação a Deus, e também você não vai conseguir trazer essa paz para as pessoas. Então, os pacificadores são aquelas pessoas que de fato estão em Cristo enraizados. Aí que de fato, será que a gente é a lenha na fogueira ou é a água que apaga o fogo? É de se pensar. E a gente tem aqui então 2 versos para a gente encerrar, que é a ideia do bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a gente tem essa ideia aí de perseguição. O cristianismo, ele é uma religião. É que todo mundo tem um preconceito com a palavra religião, né? A ideia de religião, ela vem do latim, que significa religare. Religare, do latim, é algo que foi desligado e você volta a ligar. Então, o que foi desligado? A nossa comunhão, o nosso contato direto com Deus. Quando Cristo vem, ele não veio estabelecer vamos dizer assim, religiões. Ele foi estabelecer um religare. Ele foi estabelecer um religamento com Deus, a qual esse religamento é Ele. Cristo é o nosso religare. Cristo é aquele que nos traz essa comunhão com Deus direto, esse contato com Deus direto. Por isso que não temos que precisar correr atrás de seres humanos para mediar, mas por meio de Cristo, Cristo é o nosso mediador, como Paulo fala se não me engano, é 1 Timóteo 2,5, que Paulo fala. Vai até abrir a Bíblia aqui para poder estar tirando essa ideia. 2,5 mesmo, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Cristo é o nosso mediador, então a gente não precisa de mediadores humanos. Cristo é o nosso mediador. E o cristianismo, estar em Cristo, vamos falar assim, estar em Cristo, ele requer renúncia. E essa renúncia, ela requer muita fé. E essa fé, muitas das vezes, é requerida por homens. E quando é requerida por homens, ela pode muito bem levar-nos à morte. Porque os cristãos do primeiro século, eles sofreram tal objeção, primeiramente contra os judeus iam contra os cristãos, e depois o Império Romano foi contra os cristãos, que de fato muitas pessoas morreram pela sua própria fé. Morreram porque o cristianismo não é uma religião inclusivista, que inclui tudo, é exclusivista. Estar em Cristo é você ser exclusivista, porque não dá margens para entrar outra ideia, outra convicção, outra teologia, outra filosofia, não dá ideia. Por isso que estar em Cristo requer um exclusivismo, a qual só cabe Cristo e mais nada. E nisso acaba fazendo com que as pessoas tenham ódio de nós. E Cristo fala que de fato sofreríamos perseguições por causa do nome dele. E os cristãos do primeiro século sofreram tal objeção a ponto de serem martirizados por conta da sua própria religião, por conta da sua própria fé. Foram jogados nas arenas como espetáculos nos coliseus. Eles foram queimados vivos como fogueira. Eles foram comidos por feras.
leões ali vivos, foram jogados em arenas onde os bois jogavam, dava chifrada nos cristãos, jogava para cima, um horror, um caos, um caos. E isso fez com que a gente visse que de fato ali existia povo de Deus, porque para sofrer o que aqueles homens e mulheres sofreram, não só no primeiro século, mas durante toda a história da igreja, de fato precisaria de uma fé bem salvífica, bem genuína. E isso faz com que a gente perceba quão necessitados somos da graça de Deus. Então, bem-aventurados são os perseguidos. Então, se a gente é perseguido hoje, é que hoje no Brasil não existe uma perseguição nítida, uma perseguição exposta, onde cristãos de fato venham morrer. É uma perseguição velada, implícita, moral, a qual os conceitos do cristianismo eles venham ser abalados por conta de convicções totalmente errôneas, interpretações totalmente equivocadas, ideias erradas. E isso faz com que cause uma perseguição velada. Mas fora do Brasil, pode ter até dentro do Brasil, assim, não é tão explícita, mas até fora do Brasil, existem cristãos missionários que de fato morrem por conta da sua fé. São martirizados, são mortos, torturados vivos por conta da fé. E para a gente chegar nesse patamar, tem que estar muito cheio do Espírito Santo. Então que esse estudo, ele venha colocar na sua mente que você deve ser tudo isso que a gente acabou de falar. Ser de fato um cristão em essência, mesmo sabendo que o mundo está de ponta cabeça. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais edificante do que você imagina, quando você busca de fato o que Deus quer dizer em sua própria palavra. Amém? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Que você venha estar sempre posto diante dos pés de Cristo para poder de fato ser em essência aquilo que estamos estudando. Amém.